Olá, tudo bem? Tudo bem? Você, meu amigo, meu aluno de todo o Brasil, você que está se preparando para concurso público, eu quero falar com você que está estudando constitucional, você que está estudando essas disciplinas específicas, você que está também está estudando redação. Você sabe que nós estamos aqui vivendo o momento do concurso do TRT, da oitava região, que compreende os estados do Pará e Amapá. E eu estou ministrando no curso mérito, estou ministrando um curso de redação aos sábados à noite. Dia 9 nós começamos o nosso curso e o primeiro tema que nós trabalhamos no nosso curso foi sobre a questão do impeachment. Pedimos para que nossos alunos fizessem uma redação sobre quem é a favor e quem é contra o impeachment da presidente Dilma, que está sendo uma discussão nacional e obviamente nós não podemos ir para uma prova que cai redação, nós não podemos ir para uma prova sem entender um pouco melhor esse processo. Eu estou aqui hoje para falar para você sobre o impeachment na Constituição. Como é que a gente tem que entender esse processo de impeachment? Primeiro a gente tem que saber, a discussão ela tem que começar sobre o crime de responsabilidade. Eu quero que você observe na tua Constituição o artigo 85. O artigo 85 da Constituição, ele fala para a gente o que são os crimes de responsabilidade. Ele fala assim, em resumo, crime de responsabilidade é um ato do presidente, do chefe do Poder Executivo, que atenta contra a Constituição. E especialmente contra. Aí cita alguns exemplos do que caracteriza um crime de responsabilidade. Então ele fala assim, crime de responsabilidade é o que atenta contra a Constituição. E especialmente, aí ele cita alguns incisos. Cita, lembra que aquele rol é um rol exemplificativo. Lembra que existem outros crimes que podem ser definidos como crimes de responsabilidade. E esses crimes, eles estão dispostos numa lei especial, numa lei ordinária, que é a Lei 1079 de 50. Uma lei bastante antiga, né? Mas ela foi recepcionada pela Constituição de 88. Então essa lei aqui ela vai nos definir também crimes de responsabilidade. Crime de responsabilidade, na verdade, não é propriamente um crime, né? Sob o aspecto de vista penal. Mas é algo que vai ensejar, que vai estar diretamente relacionado ao exercício da função daquele administrador. Crime de responsabilidade é algo que é uma infração administrativa, algo que vai de encontro às suas atribuições como chefe do Poder Executivo. Crime de responsabilidade, artigo 85, ele vai trazer, e o 86 vai falar um pouquinho sobre o processo desse crime de responsabilidade. Eu citei aqui para você observar quem são os legitimados, quem são aquelas pessoas que podem propor a abertura de um processo de impeachment. Qualquer cidadão. De acordo com essa lei aqui, qualquer cidadão pode propor a abertura de um processo de impeachment. Tá certo? E quando a proposta ela deve ser apresentada em qual casa? Olha aqui, me desculpe Oscar Niemeyer, mas isso aqui é o que a gente mais próximo que nós chegamos do Congresso Nacional, a sua representação. Essa cúpula para cima é chamada de Câmara dos Deputados e para baixo é o Senado Federal. Isso aqui, né, a junção da Câmara dos Deputados e do Senado Federal é o Congresso Nacional. Perfeito? Então, a proposta é apresentada à Câmara dos Deputados, tá certo? E ela vai fazer um juízo de admissibilidade. Muito importante você observar na tua prova de constitucional, muito importante você observar todo esse trâmite, né, todo esse processo. Primeiramente, então, se apresenta à Câmara dos Deputados. E o que a Câmara dos Deputados faz com esse pedido de abertura? Ele faz um juízo de admissibilidade. Fique esperto nesse quórum aqui. É preciso para que que o presidente seja processado, que o processo seja instaurado com a aprovação de, no mínimo, 2/3 dos membros do Congresso, da Câmara dos Deputados. Então, se não tiver essa maioria aí, que é uma maioria bastante expressiva, você lembra que isso aqui é chamado no direito 2/3, é um exemplo de maioria qualificada. Então, é preciso uma maioria bastante significativa para que seja instaurado o processo contra o presidente da República. Beleza? Por crime de responsabilidade ou por crime comum também, viu, pessoal? Crime comum, mas crime comum, lembra bem, que tem a relação com a função dele. Porque o presidente ele não pode ser processado por um ato estranho ao exercício do seu mandato. Isso aí deixa para depois a gente falar sobre isso. Mas então, voltamos para cá. Apresenta-se o pedido à Câmara dos Deputados. Beleza. Câmara dos Deputados, então, admite a acusação contra o presidente da República. Aí vai ser julgado por quem? O presidente da República ele vai ser julgado pelo Senado Federal em crime de responsabilidade
ou pelo Supremo Tribunal Federal em crime comum. Como nós estamos falando sobre o impeachment, é relacionado ao crime de responsabilidade. Então esqueça o STF por enquanto. Estamos falando de impeachment, o pedido é feito à Câmara dos Deputados e ela admite o pedido por 2/3 dos seus membros, aí vai para o Senado Federal. Beleza? O que o Senado Federal vai fazer? O Senado vai processar e julgar. Então o Senado Federal vai processar e julgar. Olha o que eu coloquei mais uma anotação aqui para você colocar, olha, no seu caderno, para você anotar no seu caderno. Essa sessão ela é presidida pelo presidente do STF. Essa sessão de julgamento aqui no Senado Federal, quem vai ser o presidente dessa sessão não é o presidente do Senado, como é natural. Nessa sessão, o presidente dessa sessão aqui, quem vai dirigir esses trabalhos, é o presidente do STF, na atual conjuntura, Ricardo Lewandowski, não é? Ele que iria dirigir essa sessão. E outra anotação importante que nós façamos, essa condenação também deve ocorrer por 2/3 dos seus membros, né? Observe, olha aí um macete para você lembrar numa prova. 2/3 para admitir, 2/3 para condenar. 2/3 de maioria qualificada para admitir instauração de processo contra o presidente, 2/3 dos senadores para poder condenar, maioria qualificada também. E essa condenação vai gerar quais efeitos? Perda do cargo e inabilitação para o exercício da função pública por 8 anos. Não gera prisão, é crime de responsabilidade. O presidente até pode responder por crime comum, pode até chegar a essa discussão sobre a prisão, mas deixa isso para o STF. Beleza? Então, o presidente da República, em crime de responsabilidade, é julgado pelo Senado Federal. O Senado Federal, para condenar, ele é necessária a condenação por 2/3 dos seus membros. Os efeitos dessa condenação são perda do cargo e inabilitação para o exercício da função pública por 8 anos. Eu tenho essa preocupação de fazer com você toda essa explicação sobre o processo de impeachment para você entender melhor dentro da Constituição como essa matéria é tratada. Mas, na verdade, o nosso curso ele é de redação. O nosso curso é de redação. A minha proposta para você é o quê? É que você faça uma redação sobre o impeachment e que você tenha todo o domínio desse conteúdo, né? Que você saiba exatamente onde procurar, onde pesquisar, o que exatamente falar, para você não cometer nenhuma artequenia no seu texto. Tá certo? Eu espero que eu tenha ajudado. Aqueles que ainda não fizeram a inscrição, que querem participar do nosso curso de redação, as matrículas estão abertas. Pode procurar o curso mérito da Padre Júlio, a unidade da Padre Júlio, e faz a sua inscrição. Nós vamos ter várias aulas de redação, discutir temas do direito do trabalho, temas do direito constitucional, um curso muito interessante. Temas do direito voltados para a produção de texto. Tá certo, meu amigo? Então, obrigado pela atenção. Até a próxima.